Uma das coisas que eu descobri, na medida em que eu experimentei a minha experiência de quase morte em Covid, depois de ficar 17 dias no tubo, enfim, quase morrer de Covid, uma das coisas que eu aprendi, que a frieza da UTI me ensinou, foi que existem algumas condições de vida que são piores do que a morte. Existem algumas condições de existência que são piores do que morrer. Existem alguns modelos de existência que são piores do que a não existência. Quando estava no processo de recuperação da UTI, já de reabilitação, depois que você passa 17 dias entubado, depois que você fica da maneira como eu fiquei, você precisa passar por um longo processo de reabilitação. E no lugar onde eu estava sendo tratado, ali no Hospital 9 de Julho, eu fui colocado numa UTI que tinha acesso a outros doentes, outras áreas. Então, todos os dias eu fazia minha fisioterapia para caminhar ali no hospital, primeiro com o andador, depois com a bengalinha, e depois tentando andar sozinho e etc. E eu passava na frente dos quartos de UTI. E era interessante porque algumas pessoas que eu via no leito, eu não tenho dúvidas, elas estavam pedindo para morrer. Porque aquela condição que eles estavam vivendo naquele determinado momento era uma condição pior do que a não existência. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele narra para nós o encontro do Senhor Jesus Cristo com alguém que estava experimentando uma condição pior do que a da morte, certamente. Este é o 7º milagre que o Senhor Jesus Cristo fez no seu ministério terreno, ou pelo menos o 7º milagre que os evangelistas narram para nós na palavra de Deus. E este milagre, ele foi colocado neste lugar do evangelho, ele foi narrado por Marcos para nós, não para nos incentivar, como nós estamos propondo ao longo dessa série, acerca de uma vida que caça milagre. Nós não somos os caçadores de milagres, nós não somos o caçador da operação do sobrenatural. Os milagres narrados nos evangelhos, eles são histórias e ações que o Senhor Jesus Cristo fez, sobrenaturais, que acima de todas as coisas apontam para quem Ele é. E não nos motivam e nos direcionam a uma vida de caçar milagre, uma vida de ficar indo de campanha em campanha, de rotina de milagre em rotina de milagre. E neste encontro com este homem absolutamente miserável, um verdadeiro desgraçado, o Senhor Jesus Cristo se mostra mais uma vez glorioso. Agora você... Olha o que o versículo 40 diz. Ele diz assim, um leproso. Note que em primeiro lugar este homem sequer tem uma identidade no texto. Ele não tem nome. A gente sabe que ele é ali da região da Galileia. A gente sabe que este homem é um leproso e ponto. Agora, talvez você esteja pensando, puxa, mas lepra, ok. Essa é uma situação difícil, mas dizer que ser um leproso é pior do que morrer, talvez você esteja forçando a barra, pastor. Deixa-me explicar para você o que significa ser leproso no primeiro século. Em primeiro lugar, ser um leproso é ser alguém completamente marginalizado do ponto de vista social. Os leprosos, e Lucas, que é também médico no seu evangelho, lá em Lucas no capítulo 5, ele vai dizer para nós que este homem estava cheio de lepra. Este é o diagnóstico do doutor Lucas, que narra essa mesma cena. O doutor Lucas, ele chega lá e fala, este homem estava cheio de lepra. Ou seja, era um caso de lepra irreversível, um caso absoluto. O caso dos tipos de lepra do mais grave. E estes leprosos, eles eram relegados, eles eram tirados do convívio social,
colocados em leprosários, afastados da cidade, que nada mais era do que algumas cavernas, do que alguns lugares onde esses indivíduos eles eram colocados para literalmente degenerar até a morte. Então, não somente eram pessoas que estavam lidando com uma condição de vida deplorável, uma doença que lhe consumia literalmente a carne, eles também eram colocados à margem. Porque a lepra naqueles dias era uma doença sem cura, e como você deve já saber, se você já ouviu falar da hanseníase, aquilo que nós hoje chamamos de lepra, é algo altamente contagioso. Por isso, um leproso, quando diagnosticado com lepra, ele era imediatamente isolado do ponto de vista social, marginalizado completamente. Mas mais do que isso, ele era declarado impuro espiritualmente para o culto. Inclusive, se você der uma olhadinha lá em Levítico, no capítulo 13, na lei do Antigo Testamento, você vai descobrir que quando um leproso ele chegava próximo de pessoas sãs, ele tinha que sair gritando a pelo menos 150 metros de distância: impuro, impuro, impuro. Imagina um leproso entrando nesse nosso ambiente de reunião, e alguém entra pela porta e começa a gritar: impuro, impuro, entrou um leproso. Em hebraico, tamé, tamé, tamé. Ele tinha que se autodenunciar na sua miséria. Mas esta condição era vista pela maioria dos judeus como uma condição de alguém que estava sendo amaldiçoado por Deus. Então o leproso ele não somente estava enfrentando um sectarismo social, mas ele também estava enfrentando os olhos de juízo do sistema religioso da época. Era considerado alguém que estava enfrentando o juízo e por isso era um amaldiçoado. Porque como você sabe, no Antigo Testamento, de fato, você encontra relatos que Deus ele puniu homens e mulheres com lepra por causa do seu pecado, por causa de coisas que eventualmente eles fizeram. Naamã é um exemplo clássico. Os leprosos da caminhada em Israel também é outro exemplo clássico. E outros que foram Geazi, o assistente do profeta Eliseu, também foi atacado com lepra quando ele tentou usurpar o tesouro de Naamã. De fato, em alguns momentos da história, Deus puniu pessoas com lepra. Então, na mente religiosa da época, um leproso era um amaldiçoado. Um leproso era aquele que a gente olha e fala assim: este não merece o convívio da igreja. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: você não é digno de Jesus, de andar na igreja, porque você está no 3º casamento. Ah, você tem tatuagem, você é assim. O nosso mundo evangélico ele tem os seus leprosos, né? O nosso mundo evangélico gosta de decretar a maldição e o amaldiçoamento daqueles que estão experimentando algum tipo de mazela na vida. Assim fazia o sistema religioso do primeiro século. Então note, não é só uma carne pútrida, não é só uma condição de doença física, é uma mazela social, é um sectarismo social, é um indivíduo que foi declarado amaldiçoado pelo sistema religioso. Mas, além disso, tem um terceiro elemento. Emocionalmente ou psicologicamente, é alguém fadado à miséria emocional. Por quê? Porque é alguém que foi lhe tirado todo e qualquer horizonte de existência. Leproso não sonha. Leproso não acorda, não dorme no domingo à noite pensando no que vai fazer essa semana. Leproso não planeja férias no final do ano. Leproso não sonha. Leproso, por causa da lepra e por causa da condição que ele foi colocado, ele perde toda e qualquer expectativa de vida. Ele entra num limbo existencial e por isso ele não vive. Ele definha. É por isso que Flávio Joséfo, ele fala na sua História dos Hebreus
que os judeus ali do primeiro século, eles eram aqueles indivíduos que eram tratados como cadáveres ambulantes. Isto é um leproso no primeiro século. Esta é a condição que este homem se encontra. Esta é a condição deste homem leproso. Não pense que nós estamos vendo somente um caso de alguém que está enfrentando uma doença, mas é a doença associada a todo tipo de movimento, de sectarismo, de maldição espiritual, de qualquer falta de perspectiva. Meu irmão, eu queria que você tentasse se colocar nesses sapatos. Imagine se alguém pudesse chegar para você e falasse assim: olha, a partir de hoje você não tem mais nenhuma perspectiva futura. A partir de hoje, tudo aquilo que você pensa para amanhã, esqueça. O teu lugar agora é uma caverna. E onde você passar, as pessoas vão te rejeitar. Eu não acho que o Senhor Jesus Cristo está curando só um caso de lepra física. Eu acho que o Senhor Jesus Cristo está restaurando este homem de uma maneira total, plena, absoluta. Porque acredite, meus irmãos, ainda que a nossa carne ela não esteja apodrecendo por causa de uma lepra ou de uma doença física, por causa de uma bactéria. Saiba, todos nós temos alguma coisa na nossa alma que está degenerando. Todos nós temos um ponto fraco, temos um calcanhar de Aquiles, temos um pé de barro. Todos nós precisamos nos identificar em alguma medida com este leproso. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que está enfrentando um caso grave de depressão. E ele falou: pastor, o meu lugar é o quarto escuro. É um leproso. É alguém que perdeu o horizonte da vida. É alguém que não sonha. É alguém que não tem nenhuma expectativa de viver. É um limbo existencial em que ele se torna um cadáver enquanto vive. Este é o leproso que se encontra com Jesus. Agora, eu acho sensacional, porque quando você conhece a obra de Dostoiévski, ele escreve um livro chamado Os Irmãos Karamazov. E ele narra algumas cenas sensacionais, e uma das cenas mais interessantes que ele narra, na verdade é um diálogo. Ele vai falar do indivíduo que chega no seu limbo existencial. E ele vai dizer que este indivíduo que chega neste limbo existencial, que perde completamente todo e qualquer horizonte de existência, que perde toda e qualquer capacidade de sonhar, de planejar, de viver, e ele se torna esse cadáver ambulante, ele tem dois destinos. Duas opções apenas. A primeira delas é literalmente acolher a morte. Aquilo que eu vi na UTI do Hospital 9 de Julho. Ele chega num estado de tamanha degeneração emocional, existencial, física, seja o que for, que ele fala: a morte me será doce, diz Dostoiévski. Mas se ele não chega no ponto de acolher a morte, ele chega no ponto de falar assim: eu preciso buscar uma esperança última que vai me fazer levantar deste lugar. Não tem meio termo. Ele não consegue ser meio cadáver existencial. Ou ele acolhe a morte, ou ele acolhe a não existência, porque ele já é um não existente, ou ele precisa se agarrar a uma esperança, como se toda a sua vida dependesse disso. Eu acho sensacional, porque é justamente isso que a gente encontra neste homem. Este homem, ele decidiu não acolher a morte. Ele decidiu buscar a sua última esperança. Era Jesus. Por quê? Porque ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Nessa altura do campeonato, Jesus não era aquele grande popstar que ele se tornou mais para frente, mas ali na região da Galileia ele já tinha feito alguns milagres. Ele já tinha operado alguns sinais e maravilhas, ele já estava ficando bastante conhecido ali naquela região, na região norte ali da Palestina. E então, tendo ouvido de Jesus, ouvido falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. E note, o versículo 40 ainda ele diz para a gente que este leproso aproximou-se de Jesus. E isso é bastante robusto. Isso é bastante... Isso quebra todos os paradigmas, porque eu acabei de dizer para você que o lugar dos leprosos eram os leprosários.
O lugar dos leprosos era o lugar do ostracismo, era a rejeição e a marginalização. Este leproso não. Ele não aceita isso, ele fala, eu vou até Jesus, porque quem não acolhe a morte, não toma a morte como doce, este vai procurar Jesus desesperadamente, vai quebrar todos os paradigmas sociais, ele vai precisar, enquanto a gente não se encontrar como um leproso sem esperança, acredite, Jesus não vai ser a nossa última esperança. Enquanto a gente não se encontrar como alguém que, sem Jesus, o caminho é um limbo existencial, acredite, Jesus não vai brilhar aos nossos olhos. Enquanto Jesus não for tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, não for o último raio de esperança da nossa vida, acredite, Jesus não nos será doce, Jesus não nos será importante, Jesus não vai valer a pena para a gente. Porque sempre tem alguma outra coisa que eventualmente pode nos apoiar nesta vida. Este homem não. Este homem ele começa muito bem, porque ele tem ele identifica de maneira muito clara a sua situação. Ele faz uma avaliação muito clara da sua condição. E ele entende que a sua última esperança, este homem, este nazareno, que está andando pela região, fazendo milagres, em nome do Senhor, fazendo coisas grandes, ele vai falar, não interessa pacto social, não interessa convenção religiosa, eu vou procurar este homem. E note, ele se aproxima de Jesus, e para mim, ele faz a oração das orações na Bíblia. Ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Esta oração, esta petição, ela é um culto, uma adoração em primeiro lugar. Lucas, o outro evangelista que narra esta cena, ele vai dizer que este homem, ele se prostrou com o rosto em terra. Marcos vai dizer que ele se ajoelhou. Então, tendo se ajoelhado, colocado seu rosto em terra, este homem identifica Jesus como Deus, como Messias. Ele presta uma adoração, uma petição que é uma adoração. Você já parou para perceber que a gente normalmente fala de adoração como sacrifício, a gente fala de adoração como tudo aquilo que... não, mas pedir não é muito adorar, porque é melhor agradecer do que pedir, né? Eu já falei isso daqui em outros lugares. Quem diz isso, é melhor agradecer do que pedir, é o autossuficiente, que não tem condição de reconhecer a sua necessidade e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua operação na minha vida. A gente diz, é melhor agradecer do que pedir, porque a gente está maquiando a nossa autossuficiência religiosa. Porque Deus quer que a gente peça e apresente a Ele as nossas petições, porque somos filhos. Quem diz, é melhor agradecer do que pedir, é o autossuficiente fariseu, religioso, que não consegue se identificar como um leproso, como Jesus, como a sua única esperança. Quando a gente se encontra como leproso, quando a gente identifica o nosso pé de barro, quando a gente encontra a nossa fraqueza e vulnerabilidade existencial, não tenha dúvidas, a gente vai pedir. A gente vai falar, Senhor, eu preciso. Mas note, esta oração, como eu disse para vocês, ela é uma oração que tem duas frases. Em primeiro lugar ele diz, se quiseres, e em segundo lugar ele diz, podes purificar-me. E eu acho muito interessante essa construção grega que aparece aqui, porque essa é uma fórmula gramatical que aparece no texto bíblico, que comunica para nós uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, comunica para nós que este homem não tem nenhuma dúvida acerca do poder de Jesus. Na mente deste homem, no coração deste homem, ele não tem nenhuma dúvida de que Jesus pode, de fato, mudar o destino e a vida dele. No coração deste homem, o poder de Jesus não está em xeque. No coração deste homem, o poder de Jesus, ele é muito claro, evidente, inclusive é aquilo que faz ele se aproximar de Jesus. Podes purificar-me. Só que antes de falar, podes purificar-me, ele diz,
Se quiseres. Se quiseres. Porque a verdadeira oração cristã é uma oração que é profundamente convicta do poder de Jesus, mas ao mesmo tempo profundamente submissa à vontade de Jesus. Porque o que está em xeque nesta petição não é se Jesus pode curar, mas é se Jesus quer curar. Este é um homem que carrega tantas mazelas dentro de si que ele se vê como alguém indigno do toque e da cura do Senhor Jesus Cristo, da atenção do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, deixe-me aprofundar isso daqui para mostrar para você como esse negócio pega para a gente. Porque aqui na igreja, a gente canta que Jesus todas as coisas pode. Ah, Senhor, tu podes. Jesus todo-poderoso, a gente canta isso daqui e tudo mais. Mas basta sair pela porta. E aí a gente tem a nossa confiança sendo depositada não no poder de Jesus, mas nos nossos recursos. Naquilo que a gente tem ao nosso redor. A gente fala de boca que Jesus pode nos purificar, mas lá fora a gente confia mesmo é na segurança da CLT. Lá fora a gente confia mesmo é na segurança do PG e do VGBL, do dinheirinho guardado lá na previdência privada. Lá fora a gente confia mesmo e deposita a nossa segurança e confia é no poder de persuasão do QI lá do headhunter que vai me recolocar no mercado. Lá fora, aqui dentro a gente fala que todas as coisas Jesus pode fazer, mas lá fora é bom mesmo que a gente dê o nosso jeitinho. Mas lá fora, esse discurso que aqui dentro, todas as coisas tu podes fazer e tu podes me curar da minha lepra, lá fora é outra conversa. E meus irmãos, deixem-me colocar, eu não estou falando isso para acusá-los, porque eu estou me acusando. Depois de 4 dias na UTI, hoje eu vou voltar bastante lá na minha situação do Covid. É o único exemplo que eu consigo trazer para vocês mais dramático, assim, para ilustrar o que estou querendo lhes dizer. Mas depois de 4 dias internado na UTI, já estava na UTI, com saturação, quando estava boa, na ventilação era 80, 81, 15 litros de oxigênio na máscara, quase sem conseguir respirar. Aí o médico entra na minha UTI e fala assim: seu Isaac, é o seguinte, eu preciso dizer para você que se eu não entubar você nas próximas horas, você não acorda vivo amanhã. Eu preciso confessar a minha mediocridade espiritual. Sabe onde é que estava a minha segurança nessa hora? No fato de que o meu médico ele era médico do Sírio-Libanês. De que ele é PhD em Harvard. De que ele era um dos maiores infectologistas do país. Esse era o lugar do depósito da minha confiança. Eu preciso confessar a minha mediocridade espiritual, mostrar para você que aquilo que você experimenta também é o que eu estou experimentando. O meu pé também é de barro. Porque na hora que o cinto aperta, na hora que chega a notícia, que se eu não entubar você nas próximas horas, você vai morrer. A gente confia no seguro de vida. Acredite, eu fui pensar no seguro de vida que minha esposa ia receber e minha filha. Porque a gente declara aqui na igreja com todas as bocas, com a boca cheia, e diz, tu pode, Senhor, mas a gente vive lá fora como se ele nem tivesse nenhuma relação com isso. É interessante que este homem, ele mostra uma convicção plena, absoluta, de que, este Jesus, ele pode. O que está em questão aqui não é o poder dele. O que está em questão aqui não é se ele pode ou se ele não pode. O que está em questão aqui é se ele quer ou não. Isso para mim, meus irmãos, é o golpe. Este versículo na Bíblia, ele destrói absolutamente uma teologia que você certamente está acostumado a ouvir, ou eventualmente alguém já deve ter insinuado ela a você. É a tal da teologia da confissão positiva. Eu determino, eu estabeleço, decretamos a vitória, decretamos a cura, decretamos aquilo e aquilo outro, dizemos ao Senhor, está decretado, porque o que nos foi dado a ligar na terra terá sido ligado no céu. Por isso decretamos, é uma teologia maldita. Maldita. Sabe qual que é a origem dela? É a boca de Satanás que diz, tudo te darei, se prostrado me adorares. Esta é a origem da teologia da confissão positiva. Se você
tem como mestre alguém que ensina isso, fuja, porque você está ouvindo uma voz e um eco do inferno. Porque cristão, ele confia visceralmente no poder de Jesus, mas ele se submete absolutamente à sua soberania. E ele diz, se quiseres, Senhor. Eu não decreto nada. Eu não tenho poder de estabelecer nada. Eu não tenho direito de dizer que eu determino nada. A única coisa que me compete fazer é me lançar sobre o teu poder e a tua bondade e dizer, se tu quiseres, Senhor, tu podes restaurar o meu casamento que está em frangalhos. Tu podes restaurar e entrar na minha vida das minhas relações todas conturbadas. Senhor, se tu quiseres, se tu tiveres o desejo, se isso for da tua vontade, tu podes entrar nos lugares onde a minha alma está se degenerando. Senhor, se tu quiseres e se tu tiveres a vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Esta é a oração do verdadeiro cristão, meus irmãos. Não aceite falsos mestres vindo do inferno, possuídos por uma teologia demoníaca, ensinando que nós podemos reivindicar alguma coisa diante do Todo-Poderoso. Nós podemos confiar absolutamente no seu poder, mas nós precisamos lembrar que toda autoridade não foi dada a nós, foi dada a Ele. Por isso esse homem começa muito bem. Ele não termina lá tão bem, mas ele começa muito bem. Ele dá uma aula do que é uma petição cristã. Ele dá uma aula do que significa se lançar diante, no colo da benevolência do Senhor. Ele dá uma aula de como a gente deve se aproximar de Jesus. Ele ensina, ele mostra, ele é um exemplo perfeito de como é que a gente depende de Jesus absolutamente nesse estado degenerado da vida. Se quiseres, podes purificar-me. E aí nós temos a resposta de Jesus, que eu acho linda. E para mim aqui está o coração do Evangelho. O coração da mensagem do Evangelho está aqui neste versículo. Jesus diz, cheio de compaixão. Jesus é alguém movido por afetos, movido por compaixão. Jesus não é aquele robô. Jesus, e tem muita gente ensinando, especialmente dentro da nossa tradição mais tradicional, reformada, que você fala, não, Deus não se move, Deus não é passional. Falar de um Deus passional é uma heresia. Não, falar de um Deus passional é falar do Deus da Bíblia. É um Deus que se ira, é um Deus que tem ciúme, é um Deus que zela, zeloso, é um Deus que se arrepende. Tem hora que ele vira e fala assim, me arrependi de ter feito esses homens. Olha só essa bagunça que eles criaram no mundo que eu criei. Gênesis capítulo 9. O Deus da Bíblia é um Deus visceral. É um Deus que é movido por paixão, que é movido por ira, que é movido por ciúme e zelo, que é movido por toda sorte de sentimentos. E Jesus, vendo a situação deplorável deste homem, ele é tocado, ele é movido de profunda compaixão. A gente poderia traduzir esse verso assim: tendo uma compaixão absoluta. Aqui está o Evangelho, meus irmãos, um Deus que nos encontra na nossa miséria, um Deus que nos encontra na nossa lepra, um Deus que toca. O texto diz para nós que Ele estendeu a mão e tocou. Ele fez aquilo que todos os protocolos de segurança, que todos os protocolos de higienização, todos os protocolos que você conhece bem, que a gente acabou de sair deles, diziam, não faça. Jesus tocou neste homem. Jesus está dizendo, eu me identifico com a tua lepra. Eu sei que o teu casamento está bagunçado. Eu sei que a relação com os teus filhos está deteriorada. Eu sei que tua vida financeira já foi por água abaixo. Para de bancar o santarrão. Para de bancar o super-herói espiritual, porque eu sei disso. Eu estou aqui para tocar. Essa é a mensagem do Evangelho mais nua e mais crua, mais simples, mais auto-evidente em toda a Escritura. Um Deus que vem nos tocar na nossa miséria. Mas sabe qual que é o problema, meus irmãos? É a nossa dificuldade de reconhecer a nossa condição de lepra. A nossa dificuldade de reconhecer que nós todos temos os pés de barro.
É Jesus gritando: deixa eu tocar na tua ferida. Deixa eu tocar na tua lepra. Abre aí a ferida. A Bentinha, minha Golden, 38 quilos de cachorro e pelo. Ela teve, algum tempo atrás, uma infecção na sua pele, no seu pelo. E era muito interessante, porque a gente levou ela no veterinário, o veterinário raspou toda a área do pelinho dela, da pelezinha dela que estava infeccionada, e falou: agora vocês vão ter que passar esse remédio por 15 dias. Era um remédio lá com efeito antibiótico e tudo mais. E aí era interessante, porque bastava a gente pegar na prateleira a pomada que tinha que passar na pele da Benta. A Benta fugia, ficava desesperada. Porque ela sabia que a gente ia tocar na ferida dela. Muitas vezes a gente é assim, igual a Benta. A gente está com tudo infeccionado na nossa vida. Tudo podre, tudo saindo pus. Só que em vez de correr para Jesus e deixar ele tocar, a gente fica se maquiando de uma religiosidade espiritual, que a gente chega, entra pela porta religiosa aqui e fala assim: e aí, pastor, tudo bem? Ah, pastor, só vitória. É nada. É nada. Para de bancar a Benta. A Benta que foge do antibiótico. A Benta que vai correr. Vê lá o Isaac ou a Bela pegarem a pomada, ela sai correndo pela casa, saía correndo pela casa. Essa é a mensagem do Evangelho, um Deus que se compadece e vem nos encontrar na nossa miséria. Vem nos curar. Mas a gente fica fugindo de Deus. A gente não quer abrir o nosso peito, o nosso pelo e falar: Jesus, é aqui ó, que está pegando. Jesus, é aqui que está pegando. Jesus, é aqui que está pegando. Jesus, eu estou precisando de toque em todos os lugares. Como nós precisamos de um Jesus que se compadece de nós e que vem tocar a nossa vida. Como a gente precisa, não precisa? Como a gente precisa ter coragem e a robustez da alma de dizer assim: Jesus, eu estou aqui. E toca aqui porque é aqui que está doendo. Toca aqui porque é aqui que está pegando. E então o Senhor Jesus Cristo, Ele toca. E Ele diz: quero. Seja purificado. Esse verbinho, ele é muito interessante, esse verbo que aparece aqui, porque as suas formas cognatas, tanto adjetivas, quanto substantivas, quanto verbais, elas também aparecem no Novo Testamento descrevendo a obra de salvação, de purificação, que o Espírito faz em nós quando nós nos convertemos. Só que depois de operar esse milagre, depois de operar essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo faz, Ele diz o seguinte: Ele chama o homem e fala assim: olha, é o seguinte, vai. Ele despede este homem e dá uma advertência bastante dura. Ele diz: olha só, não conte isso para ninguém. Essa é a primeira ordem. E a segunda ordem é: vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação. Por quê? Porque Jesus está querendo que este homem continue o processo de purificação que era prescrito na lei. Jesus está validando a palavra de Deus. Ele diz: ó, agora que você foi curado, agora que você foi transformado, agora que você se converteu, agora que você se tornou alguém que experimentou essa transformação sobrenatural que só Deus pode fazer, deixa eu te falar, tem um caminho. Qual que é o caminho? O caminho da obediência à palavra. Este homem está na Galileia. Ir se apresentar ao sacerdote significa andar mais ou menos uns 120 quilômetros até Jerusalém, chegar no templo, se apresentar ao sacerdote, oferecer o sacrifício, ser reconhecido como alguém que foi de fato curado da sua lepra e poder voltar para o seu convívio social. Jesus está dizendo: sabe aquilo que acontece aqui? Continua lá fora. Sabe esse negócio de, naquele culto eu fui curado, Deus falou comigo na sua palavra, naquela região, então continua lá fora. Jesus está dizendo: olha, esta obra continua. Agora que você é uma nova criatura, que você foi curado, o teu negócio a partir de agora é obedecer a palavra de Deus. O teu negócio a partir de agora é seguir os mandamentos do Senhor. É você olhar para Levítico capítulo 14, que diz, como bom judeu que você é, e levar a sério Levítico capítulo 14. É isso que Jesus está dizendo para ele. Só que, meus irmãos, por isso que eu disse que esse homem começou bem, mas não terminou tão bem quanto ele começou. Porque a gente adora o extraordinário do milagre.
mas a gente odeia a ordinariedade do obedecer a Jesus no dia a dia. A gente adora o extraordinário do culto, do pastor dando bênção, da palavra penetrando no nosso coração. A gente adora o milagre, a coisa extraordinária, mas fazer a consequência do milagre, seguir adiante, honrar a Deus, agora levando a sério a palavra de Deus, isso é outra conversa. E meus irmãos, eu ouso dizer que aqui está o grande problema da acusação que nós recebemos dos pagãos. Porque pagão, ele vira para os cristãos, viram para os crentes, eles falam assim, é tudo hipócrita. E precisamos reconhecer a verdade. Porque a gente gosta do milagre, mas da obediência diária, do pagar o preço da obediência, ter que andar até Jerusalém, 120 quilômetros, para se apresentar para o sacerdote, para fazer aquilo que a palavra de Deus diz, a gente não gosta. A gente gosta de cantar louvor, quente, levantar a mão, mas ser íntegro no nosso ambiente de trabalho. Obedecer aos mandamentos do Senhor nas nossas relações com as pessoas que estão lá fora. A conversa é outra. Jesus está dizendo, o milagre mesmo que está acontecendo aqui, não é só de um homem ser curado de lepra, mas um homem ganhar uma nova identidade como alguém que é justo e obedece ao Senhor. Aqui é o ponto da fraqueza desse homem, que é o ponto da minha e da sua fraqueza. Como a gente gosta do espetacular, do apoteótico, do suntuoso. Como a gente gosta das coisas extraordinárias. Mas como a gente é ruim de caminhar até Jerusalém e obedecer aquilo que os mandamentos do Senhor dizem. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. É isso que prova que nós um dia experimentamos algo extraordinário. De onde você está tirando isso do texto, pastor? Olha só o que ele diz. Ele diz assim, vá mostrar-se ao sacerdote, estou lendo o versículo 44. Ofereça sua purificação aos seus sacrifícios, como Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Este homem não entendeu o que era o testemunho. O testemunho não é sair dizendo por aí que eu fui curado. Deu para entender? Na experiência cristã, o testemunho não é sair dizendo por aí que eu fui curado. Que foi justamente o que esse homem fez. Não, isso não é testemunho, não. Isso é fofoquinha. O testemunho é andar conforme a palavra de Deus manda. Você vai demonstrar, seu leproso, que você de fato experimentou um toque extraordinário de Deus na tua vida, quando você anda na ordinariedade da tua vida, obedecendo à lei de Deus. Você vai testemunhar para tudo e para todos, que você de fato foi transformado e purificado, fazendo aquilo que a palavra de Deus te manda fazer. Aqui está o testemunho verdadeiro. Meus irmãos, ninguém dá testemunho de Jesus no ambiente da adoração, quando o louvor está pegando fogo, quando a gente levanta a mão. A gente dá testemunho da nossa fé lá fora. Quando está todo mundo passando uma nota errada, a gente passa certo. A gente dá testemunho lá fora, sendo íntegro, depois que experimentamos o toque transformador de Jesus. Só que, como eu disse, essa é a fraqueza deste leproso. Esta é a minha e a sua fraqueza. A continuação do milagre é o problema. A continuação do milagre, que é um movimento difícil na nossa vida. Agora, talvez você esteja pensando, pastor, como é que isso entra no meu coração? Como é que isso se torna prático? Porque, meus irmãos, eu não vim pregar para vocês uma teoriazinha, não. É verdade, eu adoro teologia. Eu amo teologia. Amo teologia. Amo estudar. A minha vida desde 2002 tem sido estudar teologia formalmente. São 20 anos em cima dos livros. São 20 anos estudando a palavra de Deus. São 20 anos mexendo com a teologia. Amo. Mas sabe o que eu amo mais? É ver que isso daqui é prático na vida das pessoas. Eu amo muito mais do que ler um livro de teologia, receber uma mensagem de uma ovelha minha dizendo, pastor, Jesus restaurou o meu casamento. Porque, meus irmãos, o evangelho é prático. Não é teoria, não.
muito mais do que discutir o supralapsarianismo. Como é bonito e gostoso ou receber uma mensagem de uma ovelha dizendo: pastor, eu fui liberto da pornografia. Pastor, Jesus restaurou o meu testemunho no meu ambiente de trabalho. Pastor, eu estou experimentando a prática do evangelho, restaurando as áreas degeneradas e leprosas da minha vida. E você talvez esteja perguntando: como isso se torna prático e vivo na minha e na sua vida? Muito simples: encontrando Jesus. Porque sabe como é que a narrativa de Marcos termina? Dizendo que Jesus se fez leproso. O texto fala que o homem saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, versículo 45, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Jesus se fez leproso para que eu e você pudéssemos ser curados de lepra, das nossas lepras existenciais. Jesus recebeu nele o ostracismo que era dado ao leproso. Ele foi para fora da cidade. Ele foi colocado no leprosário. Ele foi colocado à margem de todos. Ele foi visto como amaldiçoado. Ele já não podia entrar numa cidade. Ele foi para a solidão, para que este homem, para que eu e você, para que a gente pudesse ser aceito, ser acolhido, ser visto como filho. Como é que isso entra no meu coração e entra na minha vida? Encontre Jesus. Ele já fez o que era preciso para que eu e você pudéssemos experimentar esse toque transformador, para que eu e você pudéssemos experimentar essa novidade de vida, viver para agradar Jesus, viver como Jesus, andar com Jesus, porque Ele já recebeu em si mesmo. Ele é o leproso maior, que já foi colocado à margem para que eu e você possamos entrar na cidade. Ele é o leproso maior que já foi colocado para fora da cidade, para que eu e você, a gente possa entrar na cidade. Ele é o leproso maior que foi colocado no ostracismo. Ele disse na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser abraçados pelo Pai, ser reconhecidos como filho. Meus irmãos, não vim pregar uma teoria, não vim pregar uma filosofia bonita para você. Eu vim dizer para você que em Jesus, a gente encontra o toque que nos cura. Em Jesus a gente encontra a obra completa que garante que a gente vai ser abraçado pelo Pai, que garante que todas as vezes que a gente orar e falar: se quiseres, Senhor, podes purificar-me, eventualmente a gente não vai receber uma resposta positiva para aquilo que a gente pede, mas certamente a gente vai receber o cuidado de Deus para a nossa vida. Porque que bom que Deus não responde às nossas orações, porque tem tanta oração tola que a gente faz, né? Tanta oração tola, que se Deus respondesse, nós estaríamos acumulando maldição sobre nós. Mas não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus se fazer leproso, nos encontrar na nossa miséria, vir e falar assim: abre para mim a ferida, abre para mim a lepra, confessa para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e a mesma expressão que aparece aqui, e nos purificar de toda injustiça. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Jesus nos visitando na nossa leprosidade. O leproso maior que se identifica com todos nós, para que nós sejamos acolhidos e feitos filhos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele, tão somente Ele, pôde realizar toda a obra necessária para que até as nossas orações fossem ouvidas. Obrigado porque Ele é esse leproso maior que se identifica conosco, que vem ao nosso encontro, ainda quando a gente não quer revelar, pelas máscaras da religião, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades,
O fato de que a gente confia mais nas coisas desse mundo do que em Jesus. Pai, vem nos visitar essa noite. Vem nos constranger com tanto amor, com tanta graça. Vem nos lembrar que o teu Filho Jesus, ele realizou absolutamente toda a obra de redenção para que a gente pudesse ser liberto desta falta de horizonte existencial, para que a gente pudesse experimentar vida renovada, transformada, andando nesta terra. Pai, nos leva para uma espiritualidade robusta, que vai até Jesus como a nossa última esperança. Nos leva para Jesus, nos leva para que possamos ser tocados, nos dá coragem de revelar a nossa condição degenerada e mostrar para Jesus e colocar aos pés de Jesus. Pai, como a gente precisa ser tocado por Jesus essa noite. Como a gente precisa experimentar esse poder transformador que opera de maneira extraordinária na nossa vida, em cada detalhe. Pai, como a gente precisa chegar para Jesus como leproso. E Pai, nos dá coragem de levantar do milagre e andar como o Senhor espera que andemos. Nos dá coragem de aceitar o preço do discipulado. Nos dá coragem de viver lá fora a transformação que aconteceu aqui dentro. Nos dá coragem de levar a termo aquilo que professamos com a nossa boca. Enche o nosso coração com uma fé pungente, com uma fé robusta, com um coração verdadeiramente apaixonado por Jesus, esse nosso leproso maior, que foi colocado à margem, para que cada um de nós pudesse ser encontrado por Ti mesmo, em amor e em graça. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, no nome dele. Amém.